Olá, nossa entrevista hoje no quadro Piauí TV Responde é com o médico Edilwirton Freitas, presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria, que vai tirar suas dúvidas sobre transtorno bipolar. Olá, doutor. Olá. Gostaria que o senhor começasse explicando o que é o transtorno bipolar e que sintomas é que ele provoca na pessoa. O transtorno bipolar é um transtorno de humor em que o indivíduo oscila períodos de depressão, de tristeza, desânimo, que duram semanas ou meses, e alterna esses períodos com outras épocas em que ele tem uma exaltação patológica do humor, né, com irritabilidade, com alegria exagerada, com imediatismo, comportamento inconsequente, exibicionismo, e esses períodos podem levar meses, semanas, podem oscilar ora depressão, ora esse episódio eufórico, ou podem ser sucessivos, 2 depressões, 2 episódios eufóricos, maníacos, sem uma ordem definida. Pode trazer um prejuízo muito grande assim à vida social da pessoa? Com certeza. Se a pessoa não tem tratamento, ou nos casos graves, em que a doença se instala com a intensidade maior, sempre pode gerar prejuízo tanto na fase depressiva como na fase maníaca. Na fase depressiva, seja porque a pessoa se mantém isolada, sem condição de trabalho, com baixa energia, crises de choro, desânimo, isolamento, como nas fases eufóricas, em que essa pessoa pode ter um comportamento inadequado, de imediatismo, de euforia, de exibicionismo. Isso pode ser mal visto, mal aceito socialmente e leva a alguns comportamentos também de prejuízo para a própria pessoa, como, por exemplo, o aumento da procura por parceiros sexuais, pode ter um comportamento de promiscuidade, de gastos exagerados, comprometer a saúde financeira da própria pessoa e da família. Doutor, o transtorno bipolar, ele é geralmente confundido com outras doenças? Com várias doenças. Primeiro com a depressão clássica, que a pessoa só tem um episódio depressivo, sem o episódio eufórico, sem o episódio maníaco. Existe a confusão com a própria oscilação normal de humor que todas as pessoas têm ao longo dos dias e das semanas, que nem sempre é patológico. Na maioria das vezes a oscilação de humor não é patológica. Algumas doenças provocadas por uso de substâncias que podem, no momento de efeito da substância, por exemplo, cocaína, crack, no momento em que a pessoa está sob o efeito da substância, ela tem uma euforia, mas tão logo passa o efeito que ela entra em abstinência, ela também tem sintomas depressivos, de arrependimento, de desânimo, mas nesse caso são mediados pelo uso da substância. Bom, nós temos aqui muitas perguntas. Vamos começar com a da Francisca Maria, do Memorare. Ela diz que em 2009 o filho dela teve meningite e após o tratamento foi constatado o problema do transtorno bipolar. E ela quer saber se a criança adquiriu o transtorno a partir da meningite. Na verdade, o transtorno bipolar necessita ter uma predisposição genética individual. Então a pessoa já nasce com essa possibilidade de desenvolver ao longo da vida um transtorno bipolar. Mas doenças clínicas infecciosas, como a meningite, raramente são associadas ao desencadeamento da doença. Bom, nós temos uma pergunta aqui de uma pessoa que mora no povoado Taboca, do Pau Ferrado, na zona rural de Teresina. Ela está com depressão e quer saber se está relacionada ao transtorno bipolar. A depressão ela pode ser um quadro inicial de transtorno bipolar. Então, um paciente que nunca teve nenhum episódio depressivo, pode ser que um pouco mais na frente faça um episódio eufórico, um episódio maníaco, e aí sim a gente pode estabelecer um diagnóstico de transtorno bipolar. Até haver esses 2 momentos de manifestação da doença, não é possível fazer essa diferenciação. Só a depressão não quer dizer que tem o transtorno? Não, por enquanto ela está como só depressão. O Maurício Mateus, da Vermelha, ele quer saber que tratamento é que é adequado para essa doença? O tratamento para transtorno bipolar, ele se baseia num tripé, medicação, normalmente estabilizadores de humor, em alguns casos são necessários outras medicações, de uma forma muito cautelosa, antidepressivos, ansiolíticos. O segundo ponto que seria a psicoterapia, que sempre é indicada para o paciente e para a família também. E o terceiro ponto, não menos importante, informação para o paciente, para os seus contatos, para os seus familiares acerca da doença. Entender, compreender a doença, da necessidade de tratamento e de que a pessoa, em tratada, tem plenas condições de exercer sua vida com normalidade.
essa informação, o paciente, ele deve levar essa informação ao conhecimento dos colegas de trabalho, dos lugares que ele frequenta, na escola, de que ele sofre desse transtorno, para que as pessoas entendam o comportamento dele diante de uma crise? Acho que é importante que a informação seja feita de uma forma geral, não especificamente em relação ao portador. Mas é importante que a sociedade conheça a existência da doença, saiba que isso é uma coisa que acontece não por opção da pessoa, é uma doença de característica genética e que tem tratamento. A questão de expor pessoalmente o seu sofrimento, a sua dor, é uma opção pessoal. Cada um escolhe se vai dizer ou não se tem essa doença ou não. Mas se a sociedade tiver o conhecimento, a informação do que é genericamente a doença, isso já dá muito apoio para que o paciente se sinta acolhido em dar essa informação. A Maria Silva, do centro, ela diz que tem uma filha que se isola e ela quer saber se isso pode ser transtorno bipolar. Ela não disse a idade da filha? Não. Isolamento pode ser um comportamento normal de um adolescente. Então, nem sempre o isolamento, a mudança de companhias, a mudança de comportamento é patológico. Pode ser um momento próprio, pessoal, que a pessoa venha a viver. Mas pode ser também um sintoma inicial de depressão. É bom manter sempre um acompanhamento, ter uma conversa franca com a pessoa, saber o que está levando ela a esse motivo e, se necessário, procurar um profissional. O Maurício, do Macaúba, ele diz que a mãe dele muda de personalidade com muita frequência e ele quer saber o que pode fazer. Essa questão de mudar de personalidade, a pessoa leiga realmente não sabe precisar exatamente. Existe uma outra doença semelhante ao transtorno bipolar, que é a ciclotimia, em que a pessoa tem oscilações de humor, de depressão e de euforia, em espaços de tempo muito curto. No transtorno bipolar você passa semanas ou meses deprimido e depois semanas ou meses eufórico. Na ciclotimia você pode ter oscilação de um ponto a outro dentro do mesmo dia, às vezes em questão de horas. Talvez fosse o caso dessa paciente. Ela precisa procurar um profissional. A Ayara Araújo, do Pedra Mole, ela quer saber que medicamento é que pode ser, que medicação pode ser usada para tratar o transtorno bipolar. A medicação de uso mais frequente são os estabilizadores de humor. É um grupo farmacológico conhecido como estabilizadores de humor, que tem como função realmente evitar que essas oscilações sejam muito abruptas. Em estágios depressivos graves, com muita cautela pode ser necessário o uso de antidepressivos. Com muita cautela porque existe o risco dele tirar uma depressão e provocar um episódio maníaco. Então isso tem que ser sempre acompanhado por um profissional. Se, além dos sintomas de humor, a pessoa tiver sintomas de ansiedade, pode ser também associado o uso de ansiolíticos. Bom, diante desses sintomas, alguém que apresentar esses sintomas na família, qual é a sugestão, que orientação é que o senhor dá? Procurar algum profissional de saúde mental que possa fazer o esclarecimento, e chegar a uma hipótese diagnóstica de se há ou não um transtorno bipolar. Procurar um psicólogo ou um psiquiatra é o primeiro passo. Muito obrigada, então, doutor. Nós conversamos com Edwirton Freitas, que é presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria. Mais uma vez, muito obrigada por participar do quadro Piauí TV Responde. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, você já pode votar no tema do quadro Piauí TV Responde do próximo sábado. Acesse o portal da Clube e decida entre tratamentos capilares, escolha profissional ou direitos da pessoa com deficiência. A votação fica aberta até a próxima quarta-feira, quando nós vamos divulgar o resultado aqui no Piauí TV Primeira Edição. A gente fica por aqui e obrigada pelo encontro.